eu sou Monique Moleiro, aqui desse canal, e hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que nunca fiz antes. Não sei, eu acho que não. Que é gravar esse vídeo aqui pra vocês sem roteiro, sem bullet points, sem nada. Na verdade, é só assim, uma reflexão que já tava na minha cabeça, porque eu fiz uns stories em relação a isso hoje. Então tá meio fresco aqui, não deu tempo de fazer roteiro. Então vai ser bem um papo, assim, bem... como se vocês estivessem aqui do meu lado, assim. Depois me contem aí nos comentários se vocês preferiram esse vídeo, assim, freestyle, ou algum outro do canal. Eu tô aceitando sugestões, tá? Pode dar sua opinião aí que eu vou considerá-la. Bom, mas o que aconteceu hoje? Eu fiquei algumas horas do meu dia sem postar nada. Assim, na verdade, eu fui postar o primeiro stories umas 2 da tarde, mais ou menos. E aí, que antes disso, me deu uma certa... não sei se ansiedade é a palavra, mas uma certa angústia, né? Do tipo, putz, eu não postei nada ainda hoje. Eu também não sei o que postar, daí vira uma coisa, meio que uma pressão de mim, comigo mesma, né? Não porque alguém perguntou, nossa, oi, onde você tá? O que aconteceu? Não, ninguém perguntou nada, ninguém provavelmente nem percebeu. Mas é uma cobrança interna minha de tipo, eu estou falhando com isso, entendeu? Precisamos da constância ali e não tá acontecendo. Então, eu já fico nessa coisa de, tipo, não postei nada, preciso postar alguma coisa, mas também não sei o que postar. E aí, parece que nada na minha vida de interessante pra mostrar. E aí, fica aquela coisa. Até que a reflexão que eu trouxe é justamente do pensamento de que, cara, primeiro, calma. Que ninguém percebeu que você ficou ali 12 horas, 24 horas, às vezes um mês sem postar, ninguém nem percebeu. Calma, tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo, olha só, como essa questão do mindset a gente tem que usar com inteligência. Ao mesmo tempo, isso não significa que não seja importante você estar ali todos os dias, você aparecer, você criar seu conteúdo. E também, esse não é o mindset que a gente deve usar quando for postar, quando for criar o conteúdo. Porque se a gente pensar o tempo inteiro, ninguém se importa, ninguém dá a mínima, a gente não vai fazer nada, né? Porque, pô, pra que eu tô gravando esse vídeo aqui? Vou gastar meu tempo, vou gastar minha energia, vou editar depois disso aqui, se ninguém se importa. Não é esse o pensamento que a gente deve usar nessa situação. A questão do ninguém se importa, ninguém tá nem aí, ela é muito válida pra gente quebrar alguns bloqueios de, por exemplo, julgamentos do que os outros vão pensar. Ou então quando, sei lá, você tá em live, que é uma coisa um pouco mais tensa, né? Que não tem edição. Você comete algum erro, você gaguejou, fez alguma coisa ali e você fica remoendo aquilo e achando que foi um erro enorme, qualquer coisa assim. E na verdade você pode pensar, cara, na verdade ninguém se importa porque tá todo mundo vivendo deles, sabe? Tá cada um vivendo a sua própria vida, olhando o seu próprio umbigo e às vezes a pessoa notou o seu erro, mas não se importa e às vezes ela nem percebeu mesmo. Então algumas coisas a gente precisa olhar com mais leveza. Só que pensar nisso na hora de criar o conteúdo, na hora de pensar na sua constância, na sua presença ali na internet, na sua marca, isso pode ser um erro bem grande. Foi a forma ali como eu usei pra me acalmar, do tipo, tá tudo bem, ninguém se importa tanto com isso, mas ao mesmo tempo eu preciso fazer, porque se eu pensar, ninguém se importa, eu não vou fazer e não saio do meu lugar. E aí que as pessoas não vão mesmo se importar. Porque se eu não apareço, se eu não tô ali presente, eu vou aparecer e a pessoa vai falar, quem é você? Nem sabia que eu te seguia. Vou deixar de seguir, inclusive, porque eu nem sei quem é você. Então, é uma coisa que parece paradoxal, mas a gente precisa entender as situações em que cada coisa deve ser usada. Porque na questão da criação do conteúdo, na verdade, a gente precisa pensar que qualquer coisa pode ser conteúdo. E qualquer coisa que você diga que pode ser importante que foi importante para você, um insight que você teve, uma reflexão, alguma coisa que fez a diferença para você, que te chamou a atenção, talvez chame a atenção e seja importante para outra pessoa que está ali do outro lado te ouvindo também. E muitas vezes também a gente não recebe o feedback imediato, né? Às vezes a gente tem ali algumas pessoas que olham o nosso story, ninguém respondeu, ninguém mandou pergunta nenhuma na sua caixinha, mas não quer dizer que o seu trabalho tá invalidado, ou que você não impacta ninguém, ou que nada do que você fala ali importa. Não é assim que as coisas funcionam também, tá? Às vezes a gente não tem esse feedback imediato, porque a gente depende que as pessoas falem com a gente, mas a gente precisa continuar
fazendo, sabe? Provavelmente a gente impacta mais pessoas do que a gente tem conhecimento. E tem uma coisa que a Lara Nesteruk fala, que é pra gente não se levar tanto a sério, sabe? Parta do princípio de que você é boba, que ninguém liga, que você não sabe nada. Então você só tá ali, sei lá, compartilhando qualquer coisa e que você parte de um princípio de baixa expectativa, sabe? Porque quando algo diferente daquilo acontece, alguém te elogia, alguém te pergunta alguma coisa, se interessa por algo que você disse ou diz que aquilo fez a diferença na vida dela, você se surpreende positivamente. E isso ajuda também a não se levar muito a sério. Porque se eu só falar algo que eu tenho propriedade, que eu já fiz, que eu já vivi, cara, você vai esperar quanto tempo pra falar sobre isso? A chance é muito grande de que você se paralise. E uma coisa que eu aprendi, não com a internet, foi antes disso, assim, foi meio que na minha infância, de eu observar amigas que eram muito engraçadas. Uma coisa que eu percebi, né, nelas, era que elas riam de si mesmas. Quando elas, sei lá, caíram, tropeçaram, fizeram alguma cagada, cara, elas chegavam na roda e contavam, dando risada de si mesmas. E eu ficava tipo, caramba, que coragem essa pessoa tem, porque eu jamais falaria. Às vezes eu tropeçava e fazia alguma coisa assim, e eu não conseguia rir de mim mesma. Mas eu entendi, observando tudo isso, que, cara, devia ser tão mais leve se eu risse de mim mesma. Se eu não me levasse tão a sério assim. Se eu caísse e desse risada junto com quem tava rindo de mim, sabe? Do que ficar chateado porque alguém riu do meu tombo ou qualquer coisa assim. Porque é muito mais fácil do que você ficar remoendo aquilo ali, o erro que você teve e tudo mais. Você vai ficar remoendo aquilo por quanto tempo? E o quanto aquilo te impede de fazer de novo, de dar outros passos, porque uma vez você caiu. E lógico que, assim, isso tô falando aqui e na teoria é muito mais fácil, mas a gente é esse o mindset que eu acredito que a gente precisa trabalhar para conseguir continuar caminhando. Então, assim, não se leve tão a sério. Pense que nesse quesito, porque tudo depende do contexto, tá? Não sei se tem algum mindset que vai funcionar para qualquer situação, mas nesse caso, pense que ninguém tá te levando tão a sério assim. Ninguém tá se importando tanto com cada mínimo detalhe da sua vida, a ponto de que isso vai te travar, sabe? E, ao mesmo tempo, entenda que você pode fazer a diferença na vida das pessoas também. E que é isso que é importante para você continuar criando. Porque é importante que a gente esteja ali criando constantemente. A constância faz muita diferença. Quanto mais você aparece, também mais as pessoas vão se importando um pouco mais com você, com o seu conteúdo. Mais você vai sabendo a diferença que você pode estar fazendo na vida delas e assim por diante. Então, é isso. Eu fiquei reflexiva em relação a essa questão do mindset, de quais pensamentos a gente precisa escolher em determinados momentos para que a gente se impulsione ao invés de se frear. Porque é a mesma coisa que eu falei esses dias atrás também sobre comparação. Perguntei para as pessoas se a comparação podia ser positiva ou negativa e teve uma pessoa que me respondeu que em alguns momentos se comparar com outras pessoas inspiravam, mas em outros inibia elas, fazia mal. E aí eu perguntei, mas você consegue entender o porquê que em alguns momentos isso te inspira e em outros momentos isso te faz mal? E ela respondeu, eu acho que era o meu estado ali em cada momento. Você, inclusive, se comparar com outras pessoas pode ser positivo, dependendo da forma como você olha para a situação. Então, é mais ou menos isso, a questão dos pensamentos que a gente escolhe em determinados momentos para nos mover. Porque essa questão do ninguém se importa, ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa também. Porque se você pensar a todo momento que ninguém se importa, você vai se dar desculpas para não se mover. Talvez eu tenha sido um pouco, não sei, confusa nisso aqui, mas é mais ou menos essa a reflexão que estava aqui na minha cabeça e eu sinto que ela pode ser importante para outras pessoas também. Então é justamente isso que eu vim aqui
fazer com vocês. É literalmente sobre o que eu tô falando, o que eu tô fazendo aqui nesse momento, né? Tô pensando que essa reflexão que foi importante pra mim pode ter sido importante pra você e que se eu pensasse ninguém vai escutar isso, ninguém se importa, eu jamais teria gravado esse vídeo, editado, gastado meu tempo e publicado ele aqui, né? Então, me expondo e tudo mais, expondo uma ideia. Inclusive, se o vídeo fez sentido pra você, fez alguma diferença aí na sua cabeça, me deixa saber nos comentários, porque essa é a questão do feedback. Se você não comentar, eu não vou saber, né? E se você pode estar pensando também, mas pra mim isso aí é óbvio, ou não faz o mínimo sentido por causa disso, disso, também deixa nos comentários. Eu gosto bastante de ouvir vocês, tá? Faz muito sentido pra mim. É isso, me deixa seu feedback. Beijo e até o próximo vídeo.